Que privilégio, que honra poder estar aqui com os irmãos. Eu desde já agradeço ao pastor, à pastora, pela oportunidade, pela rica oportunidade por poder compartilhar a palavra do Senhor, aquela que tanto aquece, molda, transforma os nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir algo da parte de Deus. Não é da parte de um cara, de um português, que veio aqui só falar coisas vãs, mas falar da palavra do Senhor, aquela que é o alimento diário das nossas vidas. E hoje nós estamos aqui para isso, igreja, para ouvir o Senhor falar. Eu trago também o cumprimento e a saudação do pastor Jackson. Esta igreja tão linda e maravilhosa, igreja que nós nos sentimos tão bem acolhidos, amados, e que nós temos esse privilégio de fazer esta viagem até aqui, estar este tempo em comunhão com os irmãos. E o pastor Jackson, nas mensagens que a gente trocava, ele diz: filho, leva o carinho, o amor da minha parte, da parte da minha casa, para a igreja. E eu sei que o pastor Jackson, ele sonhou com este momento. Sonhou com estas portas abertas, sonhou com este lugar, e o Senhor preparou todas as coisas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então que o Senhor continue fazendo essa obra neste lugar e que nós, no próximo momento que nós estejamos juntos, não haja nem lugares disponíveis neste lugar, que haja tipo uma briga para encontrar um lugar neste templo, neste espaço. Porque é o Senhor que faz o crescimento, a multiplicação, e é o Senhor que coloca as pessoas e que chama as pessoas, que atrai as pessoas a este lugar. Amém, igreja? Eu agradeço mais uma vez. Eu digo que é um rico privilégio pregar a palavra, porque a palavra, ela não vem enriquecer somente a igreja. Ela começa enriquecendo o meu coração primeiro. Ela começou tocando na minha vida, tocando nas minhas estruturas, e depois o que Deus falou comigo, Ele vai passar para a igreja de uma forma muito poderosa. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 10, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E enquanto os irmãos estão a abrir, enquanto colocamos ali no telão, eu gostava de dizer algo que é, sabem, eu tenho 36 anos, não é? E em toda a minha vida, os últimos 12 anos da minha vida foram os melhores 12 anos da minha vida. Os últimos 12 anos foi o momento onde Deus mais me fez crescer, mais me esticou, mais me moldou, mais me capacitou. E isso não se deve somente àquilo que Deus fez, mas às oportunidades que Deus me deu. E eu agradeço muito a alguém hoje que está aqui, que é a minha esposa, Stephanie. Ela tem sido o esticar de Deus da minha vida. A estaca que é colocada em boa terra e que consegue sustentar uma tenda grande. E olha que tenda grande aqui, gente. Está uma tenda bem grande aqui para sustentar. E ela tem sido o meu ponto seguro. O meu porto. Quando há dificuldades, eu sei que eu posso ir lá, estar com ela, e vou sair de lá fortificado e abençoado. E hoje nós vamos falar também sobre uma estaca firmada na terra. Vamos falar sobre algo poderoso do Senhor. Amém? Os irmãos encontraram, o texto está na tela. Maravilhoso. O Senhor é bom. Deixem só abrir aqui. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular,
dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que, na batalha, pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Até aqui a palavra do Senhor. Curvem a vossa cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui perante a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a área mais profunda do coração, Pai. Senhor, eu te peço que esta palavra, Senhor, que estes versículos que nós vamos colocar em análise hoje, Senhor, eles possam traspassar o nosso coração. Eles possam vir, Senhor, oh Deus, incomodar a nossa alma e redirecionar o nosso coração para o lugar certo. Nós sabemos que a nossa vitória, o nosso galardão não está em nós próprios e na nossa força, mas está em Ti, Senhor. E é por Ti, é para Ti, Senhor, que são todas as coisas. Nós não estamos aqui, Senhor, com um espírito vão ou de qualquer forma, Senhor. Nós estamos aqui em reverência ao Teu santo nome e à Tua instrução, que é a Tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz, Senhor. Ela é, Senhor, o nosso refrigério, o nosso manual de instruções, Senhor. Então, como manual de instruções, que nós possamos segui-la, vivê-la como algo vivo em nós, meu Pai. É isso, Senhor, é a minha oração, e que o Senhor possa me usar como o Teu mensageiro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje vamos refletir sobre esses 5 versículos. São apenas 5 versículos. Zacarias, ele é um profeta, junto com Ageu, outro profeta, que nos seus livros eles nos mostram e relatam o exílio, ou seja, a saída do povo do Império da Babilônia, ou seja, a retirada do povo do Império da Babilônia e a volta do povo à terra que foi prometida aos seus antepassados, a terra que foi prometida a Abraão. Então nós vemos um povo retornando, mas um povo que retorna cansado, destruturado, desmotivado, um povo que retorna com muitas crises existenciais, um povo que retorna trazendo consigo ídolos antigos, trazendo consigo práticas que não agradam ao Senhor, trazendo consigo religiões que não pertenciam à religião e àquilo que o Senhor Deus tinha ordenado desde Abraão, passando por Moisés, passando pelos profetas, ao povo. Então vemos um povo que está voltando para o lugar certo, para o lugar onde ele devia estar, mas que traz consigo coisas erradas. Irmãos, nós sempre temos que olhar para a Bíblia e trazer à existência dos dias de hoje o contexto que nos fala. Hoje eu penso que, e trazendo isso como uma aplicação para as nossas vidas hoje, o que é que tem sido que nós temos carregado e trazido da velha natureza, do velho homem, que está a atrapalhar a nossa conexão com Deus? Nós também estávamos presos no império, como o Império da Babilônia, nós estávamos presos no Império das Trevas, mas Jesus nos resgatou com o seu sangue, e hoje nós celebramos isso através da mesa do Senhor. Hoje nós recordamos e trazemos à memória o sangue que foi, o preço que foi pago através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse sangue nos libertou e nos resgatou, e muitas das vezes nós não damos o valor devido a esse sangue. Porque nós caminhamos e estamos no lugar certo, agarrados a velhas formas de pensar, a velhos hábitos, a coisas que nos prendem e a coisas que nos levam à morte. Amém? Quando Jesus, Ele nos quer trazer a vida. Então nós vemos que o povo havia retornado do exílio da Babilônia, mas ainda enfrentava uma seca espiritual. E nós vemos que nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores de Zacarias, existe uma exortação ao povo da parte do profeta. Vamos
seguir o rumo certo, nós já saímos das amarras dos nossos inimigos, agora é tempo de nós vivermos o melhor de Deus nos nossos dias. E Zacarias exorta o povo e Ageu exorta o povo, mas o povo não escuta. Eles enfrentavam uma seca espiritual, eles tinham uma confusão tão grande ainda nas mentes, uma mente escrava ainda, e enfrentavam também uma liderança deficiente, uma liderança que não sabia o rumo para onde ir. E o problema não era a geografia onde eles estavam, o problema era um problema espiritual. Não, eles estavam no lugar certo, porém buscando uma fonte completamente errada. E nestes 5 versículos o profeta Zacarias, ele nos ensina aonde buscar a provisão. E onde está a nossa provisão e onde deve estar o nosso coração. E nós devemos, sim, confiar o governo da nossa vida a Deus. Logo desde o primeiro versículo, e vamos analisar versículo a versículo tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar hoje. Versículo 1, ele começa com: pedi ao Senhor. Pedi ao Senhor. Pedir ao Senhor, ele começa-se relacionando com o Pai. Ele está em oração com Deus, conexão. Ele pediu ao Pai. O início, ele nos mostra que há um chamado para as nossas vidas, para clamar à pessoa que tem as respostas por aquilo que nós necessitamos. Amém? E neste caso, ele nos diz que ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus para observar o céu, para observar as chuvas? Não. Ele nos pediu para clamar, ele pediu ao Senhor e clamou ao Senhor por um tempo de chuvas serôdias. Alguém sabe o que são chuvas serôdias? Uma chuva no tempo certo. Correto. Há dois tipos de chuvas que são mencionadas na Bíblia. Chuvas serôdias e chuvas temporãs. Essas duas chuvas são duas chuvas que ocorrem em tempos determinados. Tempos do ano, eu falo de estações determinadas. No caso das chuvas temporãs, elas são as primeiras chuvas. Tá? São as chamadas as monções, né? Chuvas que ocorrem numa altura sazonal do ano específica e elas têm um objetivo. Porém, as chuvas serôdias, que são estas chuvas que estão mencionadas aqui pelo profeta Zacarias, elas são as últimas chuvas. As últimas chuvas. E elas têm como sua função primordial, elas devem trazer a abundância à colheita. Elas devem trazer o quê? A semente que está já colocada no chão, trazer-lhe, fazê-la crescer, fazê-la multiplicar e trazer abundância na frutificação. As chuvas temporãs, elas acontecem por volta do outono, novembro. São as primeiras chuvas. Elas preparam a terra para o plantio. Elas amolecem o solo que estava endurecido. E nós vemos essas indicações na palavra em Deuteronômio 11:14, é onde existe a primeira menção sobre as chuvas temporãs. E também vemos em Joel 2:23 essa mesma referência. Mas essa referência que aparece na Bíblia, ela representa algo espiritual também nas nossas vidas. Umas que representam as primeiras chuvas, representam o início da obra de Deus na nossa vida, que são as chuvas temporãs, representam o quebrantamento e o nosso início na caminhada cristã. Amém? E depois temos as chuvas serôdias. Elas acontecem mais ou menos na altura da primavera, que é entre março e abril. E elas têm como seu principal função, elas vêm um pouco antes da colheita e têm como principal função garantir que o grão possa amadurecer e que a colheita seja frutífera. Então, espiritualmente falando, elas representam a ação final de Deus na nossa vida, trazendo o quê? Maturidade, frutificação e plenitude. Temos referências sobre essa chuva serôdia, tanto aqui em Zacarias 1, também temos uma referência em Tiago 5:7. Para vocês lerem mais tarde, para vocês poderem analisar isso e ver essa representação também espiritual na referência de chuvas temporãs. E porque é que elas eram tão importantes, essas chuvas? É que sem a chuva serôdia, que é ali
pedida pelo profeta Zacarias, a plantação poderia até brotar, mas não chegaria até à colheita. E o fruto poderia ficar fraco ou até mesmo morrer pela falta dessa chuva. Não basta começar bem. O necessário é conseguir chegar e prevalecer até ao fim. Fala comigo. Não interessa somente começar bem. O importante é chegar até ao fim. Amém? Então, nós vemos, e continuando analisando o versículo a versículo, nós vamos para o versículo 2, onde começamos a ouvir sobre ídolos, sobre coisas que o povo carregava consigo. Na minha versão, o versículo 2 fala sobre os ídolos do lar. Fala a mesma coisa aqui, perfeito, mesma versão. Ídolos do lar que são mencionados. Se nós pudermos trazer para os dias de hoje, eu poderia comparar a idolatria a tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus e do propósito de Deus na nossa vida. O que é que hoje para nós seriam os ídolos do lar? Dou um minuto para que nós possamos pensar. Porque cada um vai ter o seu ídolo escondido. Cada um vai ter dentro do seu bolso, talvez, eu não tenho aqui comigo, mas está ali na cadeira, talvez um ídolo, que é o seu celular, o seu telemóvel, que pode se tornar um ídolo porque vai te distrair de maneira a que a presença do Senhor não é mais prioridade nas nossas vidas. Talvez o ídolo do lar, na tua casa, possa ser as preocupações, possa ser a ansiedade do dia a dia, possa ser até um trabalho, possa ser o dinheiro. O que é que tem te distraído e te feito afastar da presença do Senhor? O que é que tem criado em ti mentiras e enganos que te afastam do propósito que o Senhor desenhou para a tua vida? Este ano nós sabemos que nós estamos vivendo um ano do propósito e do destino. Um ano em que nós focamos em olhar para nós e vermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E não somente ficarmos parados, mas sermos estimulados a nos movermos em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o Senhor não tem qualquer coisa preparada para nós. Ele nos fala que o lugar para onde nós vamos, Ele é perfeito. Ele é um lugar glorioso. Ele é um lugar incrível. O lugar que Jesus está preparando para nós, irmãos. É um lugar que a nossa frágil capacidade mental, a nossa inteligência não consegue nem forjar. É muito além daquilo que nós podemos até imaginar. É algo poderoso. E o sangue de Jesus pagou esse preço e essa entrada por nós. Só que nós, muitas das vezes, negligenciamos essa entrada e esse preço por coisas que nos distraem do ponto principal. Que é aqui, gente. Vamos aqui. Palavra do Senhor. Então, nós vemos que os ídolos, neste versículo, eles falam, mas falam enganos. Os adivinhos, que fala aqui, os adivinhos, eles veem mentiras e vendem mentiras e ilusões às pessoas. Os sonhos, eles até podem existir neste versículo, e claramente eles estão ali, mas eles são mentirosos. Eles são enganos para a nossa vida, assim como os ídolos. São enganadores. Eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. Eles têm pés, mas não podem andar, mãos, mas não podem sentir. Eles não servem a nenhum propósito, a não ser nos distrair. Irmãos, coloquemos nós a mão na consciência e possamos nós refletir sobre isso um pouco, porque o mundo está cheio de distrações. O inimigo não vem mais hoje gritando nos nossos ouvidos, às vezes coisas desagradáveis, ou nos agarrando pelo pé, ou vindo com uma aparência até tenebrosa. Não. O inimigo vem de forma sorrateira, sussurrando aos nossos ouvidos palavras que parecem doces como mel, mas que ao tocarem os nossos lábios, elas se tornam mais ácidas do que o puro fel. Irmãos, nós temos que ter cuidado e temos que vigiar a nossa casa. Homens,
como sacerdotes do lar, têm que se posicionar. Esposas têm que estar atentas aos sinais daquilo que vai acontecendo nas casas. A mulher sábia, nós sabemos que é aquela que edifica o lar, aquela que está atenta, aquela que sabe agir em conformidade com aquilo que está destruindo o lar e se movendo em direção ao lugar certo e que ajuda assim no governo da sua própria casa. E um homem posicionado é aquele que dirige ativamente o rumo da sua casa. Então nós temos que, como homens e mulheres, estar posicionados. Dizer que, assim como a palavra sim, sim, não, não, que tudo o que proceda disso seja maligno. Porque nós tenhamos uma postura firme contra o pecado, contra a concupiscência da carne, contra aquilo que é as distrações da nossa vida e possamos nos firmar na palavra de uma forma plena. Amém, igreja? Segundo, nós vemos também que no versículo 2 nós temos uma referência a uma liderança enganadora. Nós vemos que o povo anda como ovelhas sem pastor. O povo, por conta das suas distrações, por conta da sua índole pecaminosa e da sua atração aos ídolos, ele caminha sem conseguir ouvir a voz de um pastor. A nossa referência do bom pastor, a nossa referência de pastor é Jesus. Ele é o bom pastor. Ele é a nossa referência e é pelas pisadas de Jesus que nós nos inspiramos e que nós caminhamos. Mas naquele momento, o povo, ele se encontra vulnerável e não conseguindo ouvir a voz do verdadeiro pastor. E ele está vulnerável, disperso e aflito. E sempre que o povo rejeita a voz de Deus, ele acaba ouvindo a voz daqueles que o ferem. A voz daqueles que vêm como ovelhas, mas por dentro são como lobos, sedentos por sangue, sedentos por roubar a vida. Eu estava recentemente até compartilhando com a minha esposa, vi uma imagem, né, de como eram antigamente formados os apriscos, porque fala, né, na palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, ele é o guarda do aprisco. Aquele pastor que se deita de noite e faz a guarda do aprisco. Eu estava vendo que os apriscos normalmente eles eram murados por pedras a toda a volta e que na frente dele existia uma abertura. As ovelhas eram colocadas todas lá dentro, na parte de dentro, e o pastor ele se colocava na entrada, como não havia porta, o pastor era a porta. Era ele que, deitado, servia de barreira para que as ovelhas não saíssem do aprisco. Ele, com a sua própria vida, defendia, protegia e guardava o seu rebanho. Porém, havia salteadores, havia ladrões à volta, que atraíam as ovelhas com engodos, talvez com algumas ervas, com algumas coisas, as chamavam para perto do muro e as roubavam. Irmãos, isso existe hoje, todos os dias. Isso existe hoje, em todo o momento. E nós temos que estar atentos como igreja, para que nós não sejamos roubados, para que a nossa atenção não seja retirada e para que nós possamos estar sempre firmes. E assim como esse pastor nos levantar e com o nosso cajado, que é a palavra do Senhor, poder defender o rebanho. Amém? Eu falo aqui para líderes, eu falo aqui para pessoas que encaram o ministério de uma forma séria, que encaram o ministério de uma forma realmente como ele deve ser encarado, sabem? Nós não estamos aqui a brincar de ser crentes, porque eu sei que o inimigo, essa expressão é muito usada, o inimigo não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Então, se ele não brinca de ser diabo, nós também não podemos brincar de ser crentes. Então a nossa postura tem que ser coerente com a palavra que nós lemos, coerente com a vida de Jesus. E é isso que nós vamos analisar. A responsabilidade da liderança, vamos ver isso no versículo 3, na parte A do versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira.
a responsabilidade que a liderança tem. Deus não ignora líderes negligentes. Ele se levanta contra aqueles que exploram o rebanho, abandonam o cuidado espiritual e usam o povo para seu benefício próprio. Liderar o povo de Deus sem temor é provocar o juízo e a ira de Deus. Sabem, nós como liderança, nós temos que tremer e ter o temor do Senhor para que nós possamos nos manter íntegros. E sabendo que a responsabilidade é muito grande, porque vem a responsabilidade da parte de Deus muito forte sobre as nossas vidas. Nós pagamos um preço que é um privilégio poder pagá-lo, mas que ao mesmo tempo é um preço alto. Pastor Diego, é um preço alto. É um preço de muita responsabilidade. É um preço que muitas vezes nos toma tempo, nos toma dores emocionais, nos toma, muitas das vezes, suga até a nossa energia, mas que nós, mantendo-nos firmes e nos mantendo no lugar certo, nós alcançamos a vitória com Cristo, com Deus. Amém? Na parte B nós vemos que Deus visita o seu povo e levanta o líder prometido. Diz assim, o Senhor dos Exércitos visitou o seu rebanho. Essa visita da parte de Deus é uma visita graciosa. É uma visita não para a condenação, mas para a restauração e para o cuidado. A promessa que demonstra aqui no versículo 3, a parte B, e o versículo 4, ela nos aponta para Jesus. Ela mostra as figuras de Cristo no Novo Testamento. Ela nos mostra o quê? A pedra angular, a estaca da tenda, o arco de guerra, e tudo isto são representações de Jesus no Novo Testamento. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio ser a pedra angular, que é o nosso fundamento seguro. Pedra angular é o quê? Vamos imaginar este edifício aqui. As cúpulas dos edifícios, elas eram formadas normalmente por quatro pilares que se juntavam num centro. A pedra que está no centro é chamada de pedra angular porque ela dá apoio a todos os ângulos da cúpula, para que ela não desabe. Ela suporta todo o peso da estrutura. E sem ela, a estrutura colapsa. Ela desaba. Então Jesus, ele é a nossa pedra angular. Ele é a nossa estaca da tenda. Em outras versões, o nosso prego firme. Isso demonstra que a nossa casa, o lugar da nossa habitação, conta com uma estaca de fixação. Conta com o lugar seguro. Conta com um lugar onde nós podemos entregar tudo e saber que ficará firme mesmo depois da guerra, mesmo depois das batalhas, mesmo depois das dificuldades, e o Senhor nos manterá debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção. E também o arco de guerra. Porque, irmãos, nós enfrentamos uma guerra, não enfrentamos? Mas nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Ele é a nossa vitória. Ele é quem nos dá a vitória. E sem Ele, nada nós podíamos fazer. Na força do nosso braço, nós não somos nada. Nós cantámos aqui, e foi muito interessante, Alain, porque eu senti isso muito, muito forte no meu coração. Aquela música, o que seria de mim sem Ti? O que seria de nós sem a presença gloriosa do Senhor? Nós podemos até demonstrar ser homens e mulheres de grande sucesso, mas o que é o sucesso sem Deus? O sucesso sem Deus é a vaidade do homem. O sucesso sem Deus é a lutar pela força do nosso braço e é vazio e sem fundamento. Sabem, nós somos bem-sucedidos e vitoriosos não porque nós temos algum tipo de merecimento ou glória, mas porque nós estamos debaixo das asas do Senhor que nos dá a vitória em tempos de guerra. E nos momentos de dificuldade é Ele que nos leva pela mão. Certamente, eu creio que os irmãos conhecem aquele texto muito famoso sobre as pegadas na areia. É um texto maravilhoso. Eu acho extremamente bonito, poético, mas que revela muita verdade em si. Conta a história sobre uma menina que andava com o seu senhor à beira da praia e, ao caminhar,
o Senhor lhe mostrava tantos momentos felizes, tantos momentos poderosos que viveram juntos, e os dois caminhavam, e ela olhando para trás, ela via 2 pegadas na areia, e caminhando, ela continuava a ver as maravilhas do Senhor e as glórias e as vitórias que o Senhor tinha feito ela passar. No entanto, a certo momento, essas imagens começaram a ser trocadas. Elas se tornaram imagens de momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de maior aflição da vida dela, nos momentos da maior angústia, e de repente essa menina olha para trás e em vez de ver 2 pegadas na areia, ela começa a ver uma só. O seu coração se enche de tristeza, o seu coração se enche talvez cheio de medo, só que nessa altura ela começa a perguntar ao Senhor: Senhor, onde estás tu? Neste momento de tristeza, neste momento de angústia no meu coração, no momento da maior aflição da minha vida, onde está o Senhor? Eu olho para trás e vejo apenas um par de pegadas. O Senhor esteve comigo nestes tempos maravilhosos, mas agora que eu preciso de Ti, onde está o Senhor? E o Senhor responde com a frase que abala qualquer coração. Ele diz assim: as pegadas que tu vês na areia não são tuas, são minhas, porque no momento da maior dificuldade eu te carreguei no colo. É o Senhor que nos carrega no colo. É o Senhor que nos leva pela mão. É nele e por ele que vêm as nossas vitórias, pastor. As lutas são grandes, mas é o Senhor que está no controle. É o Senhor que tem a vitória. Essa igreja vai ser pequena para a vitória que o Senhor tem para dar neste lugar. E eu creio. E Ele conta com quem? Ele não vai contar com estas campas que foram montadas aqui fora, com os mortos que foram enterrados lá fora. Eles vão contar. Sabe com quem Jesus vai contar? Conosco, irmãos. Conosco, cheios da força do Espírito Santo, olhando para esta cidade e vendo e tendo compaixão pelas vidas que vão para o inferno e chegando até elas com o amor, com a graça do Senhor e dizendo: há um caminho novo para a tua vida. Há algo novo que o Senhor tem para entregar para ti. Eu não prego sobre religião, eu não prego sobre uma placa, mas eu prego sobre Jesus Cristo, aquele que morreu por te amar. E Ele tem algo incrível para fazer na tua vida. Sabe, esse algo incrível não significa que a vida da pessoa vai ser incrível. Sabe, não vai. Não vai haver um momento de, ok, a pessoa aceitou Jesus, de repente os problemas foram embora. Acontece isso na vossa vida, na minha não. Não aconteceu, tá? Eu continuo com problemas, eu continuo com dificuldades. A situação agora inverteu um pouquinho. É que nas lutas e nas dificuldades eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que me dá ânimo e me dá uma paz que excede todo o entendimento. Que me faz sentir no meio do olho do furacão e me sentir com paz. Me dá serenidade. Me dá a capacidade de entender os tempos e saber que o lugar onde eu estou hoje não é só um lugar de passagem. Não é o meu destino final. Eu estou numa jornada. E o preço da jornada já foi pago. Eu não tenho que pagar mais nada. Eu só tenho que atravessá-lo e honrar o caminho pelo qual eu passo. Amém, irmãos? Se eu estiver aí muito rápido e falar muito rápido, me falem. Eu reduzo um pouco a velocidade. Mas estamos quase terminando. Ele é o nosso arco de guerra. Ele é a nossa vitória. Sem Cristo, a casa desmorona. Com Cristo, o povo permanece firme. Vamos agora no versículo 5. E é um versículo muito poderoso. Gente, quando Cristo governa, o povo triunfa. Vamos começar aí o versículo 5. Isso. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos, na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Irmãos, nós não estamos aqui a falar sobre outras pessoas. Nós estamos a falar sobre o inferno. Nós vamos pelejar. Sabem? Nós vamos pelejar porque o Senhor está connosco. Nós somos valentes porque o Senhor está connosco. Nós derrotamos os nossos inimigos porque o Senhor está connosco. E a vergonha deles é porque o Senhor está connosco. Nós envergonhamos o inimigo quando o Senhor está connosco.
Irmãos, pergunta: o Senhor está conosco? Ele está conosco. Mas muitas das vezes nós somos levados a colocá-lo num canto. Sabem, escantear Jesus. Essa palavra não sei se existe bem, mas colocar Jesus no canto. E dizer assim: Jesus, agora não, agora sou eu. Agora eu vou fazer a minha vontade. Espera um pouquinho. O culto foi maravilhoso. Eu recebi uma palavra incrível. Jesus falou tanto comigo. Eu fui até na frente e aceitei Jesus. Foi tudo bom, Jesus. Top. Mas agora, Jesus, poxa, deixa eu... Tenho aqui uma situação que eu quero... Jesus, mas fica aí, tá? Eu já volto para ti, mas... Não é assim que funciona. Jesus não é uma das opções. Ele é a opção. Ele é a nossa decisão. Ele não compete com outros. Ele não necessita competir. Ele é ou não é. E quando nós entendemos que a nossa vida, quando nós temos esse controlo, significa que esse controlo não está nele. E significa que aquilo que é a promessa do Senhor de nós sermos valentes na batalha, pisarmos os nossos inimigos, pelejarmos e envergonharmos aqueles que estão contra nós, essa promessa acabou aqui. Porque nós vamos na nossa força. E irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês, talvez vocês não saibam, nós somos muito fracos. Nós às vezes não nos conseguimos controlar em coisas tão básicas, em coisas do dia a dia. Nós nos perdemos com tanta facilidade. Nós nos distraímos com tudo. E se nós não dermos a primazia e o governo a Deus, tudo aquilo que está neste versículo, Ele vai embora. Irmãos, eu não quero perder essa guerra, não. Eu não quero perder a luta. Eu não quero estar na frente da batalha e saber que estou fadado ao fracasso. Eu quero saber que no meio da batalha eu posso contar com um Deus que me guarda e que me protege e que está sempre comigo. Amém? Zacarias 10, do versículo 1 ao versículo 5, ele nos ensina que a provisão vem de Deus, não vem dos ídolos, não vem de qualquer outro lugar, mas vem do Senhor. Que a confusão na nossa mente, ela nasce da nossa falta de comunhão com Deus e proximidade com Deus, com a nossa falta de ouvir a palavra do Senhor. Porque ouvir a palavra do Senhor aumenta, expande a nossa fé e a nossa capacidade de dar passos mais largos em direção ao Senhor. Ele nos mostra também que Deus julga aqueles que, de uma forma muito vil, de uma forma terrível, tentam levar a igreja ao engano, se autopromovendo, fazendo coisas erradas, aqueles que tocam na menina dos olhos do Senhor, que é a igreja. E nos diz que eles serão levados ao juízo e que o Senhor tem preparados para eles a ira do Senhor. E, irmãos, eu não queria nunca experimentar essa ira do Senhor. Porque o mesmo Deus que é amoroso, o mesmo Deus que perdoa, o mesmo Deus que é maravilhoso, Ele também é justo. Ele também se ira conosco. E a ira do Senhor, ela é poderosa. Por isso o princípio da sabedoria é o quê? Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. O temor contra a ira do Senhor. O temor sobre pecar contra o Espírito Santo. O temor contra fazer aquilo que é incorreto aos olhos do Senhor. Também nos ensina que Cristo é o líder que foi prometido desde o início. Desde o início, Cristo já está configurado nas promessas dos profetas, como nós podemos ver desde a parte B do versículo 3 até ao final do versículo 4. Cristo é configurado desde o princípio como uma verdadeira promessa pela qual nós temos que estar dispostos a entregar a nossa vida. E por fim, onde o Senhor governa, há vitória. Onde o Senhor Jesus está, as coisas mudam de lugar,
as situações se transformam e nós temos a vitória em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele nos mostrou desde o início que no mundo nós teríamos aflições, mas que tende bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. E nós, como herdeiros dessa promessa, nós vencemos o mundo com Ele. No meio da dificuldade, sim. No meio do problema, sim. No meio da guerra, sim. No meio da dificuldade, sim. Mas a vitória já está garantida por Ele. É muito bom quando nós vamos para uma guerra que nós já sabemos que já somos vitoriosos, não é? Se nós fôssemos combater todos os combates com essa energia e com essa mentalidade, nós talvez não nos cansássemos tanto. Porque no final nós sabemos que a vitória está garantida. Existe uma coroa preparada para cada um de nós, irmãos. E essa coroa tem sangue de Jesus marcado. Essa coroa, ela está guardada para nós. Quando o povo de Deus, ele ora, ele se consagra, ele busca o que é certo, ele busca o Senhor. Jesus, ele envia a chuva serôdia. Ele também envia a chuva temporã. Ele levanta pastores verdadeiros, ele levanta líderes verdadeiros e ele concede vitória à sua igreja. Irmãos, Jesus, ele é o bom pastor. Eu gostava que nós abríssemos a Bíblia, talvez, no Salmos mais conhecido da Bíblia, o Salmos 23, e que nós pudéssemos ler. Mas que agora nós pudéssemos ler sob a perspectiva de Zacarias, e pudéssemos ver aquilo que realmente os Salmos têm para dizer hoje na nossa vida. Amém? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, ou porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado são consolo para mim, ou me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, que poderoso, que glorioso é este Salmos. Que coisa incrível. Nós temos aqui exatamente a descrição do que Jesus é na nossa vida. Ele nos faz passar por pastos verdejantes, por coisas incríveis, por uma paz que excede todo entendimento, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco. Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso galardão. Ele é o justo galardoador da nossa vitória. E, irmãos, vamos ler mais uns salmos, porque os salmos realmente eles têm talvez assim as expressões mais poéticas e mais profundas sobre a glória e a misericórdia do nosso Pai. Vamos ler agora o Salmos 91, para finalizar. E diz assim, Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se prolonga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até à tua tenda, porque os seus anjos dará a ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos e te
e te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces, para não tropeçares naquela pedra, em alguma pedra, perdão. Pisarás o leão e áspide. Calçarás aos pés o leão e a serpente. Calcarás aos pés o leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor e o livrei. Pô-lo-ei a salvo, porque me conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, essa é a nossa oração. Este é o nosso consolo. Ele é o nosso justo galardoador. Ele é a nossa esperança. Jesus é a esperança da glória. Jesus é a esperança do agora, do que foi e do que está por vir. Irmão, hoje é muito significativo trazer esta mensagem juntamente com a ceia. Ele representa o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Aquele que deu tudo por nós. O seu sangue, o seu corpo, por nós. Mas não seria completo se não houvesse um terceiro dia. O dia que ele ressurgiu de entre os mortos. O dia que ele fez o que mais ninguém fez. E isso marcou a nossa vida até hoje. Há um antes e depois. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ele marcou a nossa geração. Ele marcou a nossa história. Ele marcou as nossas vidas. E hoje o seu sangue, hoje, representa algo tão poderoso em nós que nós não temos como guardar para nós mesmos. Nós temos que passar isso para os outros. Irmãos, é uma palavra reflexiva. É uma palavra que traz algum confronto aos nossos corações. A palavra, ela não pode vir a nós somente para nos motivar. Ela sim deve nos motivar. Ela sim deve nos trazer consolo. Mas quando a palavra deixar de nos confrontar, de nos guiar para um novo lugar, talvez nós não estejamos a ler a Bíblia com a luz do Espírito Santo junto connosco. Porque sempre a palavra nos vai redirecionar para algo novo. Sempre a palavra se vai revelar a nós. A justiça do Senhor, a graça do Senhor, ela se renova a cada manhã. Irmãos, eu peço para que vocês busquem ao Senhor com todas as vossas forças, de dia, de noite, que vocês não cessem de buscar ao Senhor. E essa busca intensa pelo Senhor trará resultados que vocês não conseguem imaginar, que vocês não conseguem nem pautar. Como eu digo, os resultados disso, e o que nós clamamos muito e que nós talvez ouvimos muito falar é avivamento, não é? O avivamento do Senhor, o dia em que a igreja é cheia pelo mover do Espírito Santo. Eu digo aqui, com toda a certeza, irmãos, não existe avivamento que não passe por uma entrega profunda à palavra do Senhor. Não existe alguém que vai fazer uma jornada intensa ou que se disponha a fazer um compromisso grande, que não tenha um fundamento ou que não tenha lido, pelo menos, o livro ou o manual ou alguma coisa. Por exemplo, alguém que vai fazer uma carreira em medicina ou alguém que vai fazer uma carreira de advocacia ou uma carreira jurídica, eles precisam de ler muitos livros e estar preparados para chegar lá e terem o quê? A autoridade para falar e para serem respeitados no seu meio, correto? Como é que nós esperamos ter autoridade neste mundo quando a peça central que nos foi deixada não é lida por nós? Irmãos, é um confronto. É um confronto. E eu pedi ao Alan, podes vir ajudar-nos aqui? Eu gostava que nós nos levantássemos agora e que nós pudéssemos orar ao Senhor. O Senhor tem para nós
o tempo da chuva serôdia. O tempo das últimas chuvas está chegando, porque os campos já estão brancos, preparados para a colheita. No entanto, Jesus pergunta: onde estão os ceifeiros? Onde estão aqueles que, com o seu coração aberto e disposto, estão preparados para assumir a responsabilidade da obra e sair por estes campos preparados e começar esta grande colheita? Será que nós temos a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que nós temos a coragem de ser como aqueles 2 espias que, ao contrário dos 10 que viram desgraça, que viram morte, que viram desespero e dificuldades, será que nós podemos ser como Josué e Caleb, que olharam para a terra prometida e viram que o Deus que está comandando o povo, o Deus que está sobre eles, lhes trará vitória no final, que não importa o quão grandes sejam os problemas, os gigantes da nossa vida, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está neles. Eles falam que eles serão como gafanhotos aos nossos olhos. Eles serão pequenos, porque o Deus que nós servimos é grande e não é pelo nosso mérito ou pela nossa capacidade, mas pela graça do Senhor em nós. Irmãos, eu queria pedir para que aqueles que sentirem no seu coração